Bom dia, meus queridos, a paz do nosso Deus. O texto para a nossa reflexão de hoje se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que vem dizendo: A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Quando se trata de fé, o ditado popular é ver para crer. Mas Jesus inverteu esse ditado dizendo crer para ver. Ele diz: se creres, verás a glória de Deus. É assim que a fé é definida na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Jesus disse ainda que bem-aventurados que não viram e creram. João 20, verso 29. Em Hebreus 11, quase todos os grandes exemplos de fé são comprovados por atos de obediência. Exemplo: pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, Abraão saiu em viagem sem saber para onde ia. Pela fé, Sara e Abraão tiveram um filho em idade avançada. Pela fé, os pais de Moisés esconderam o filhinho. Pela fé, Josué marchou em volta dos muros da cidade. E a lista continua. Será que não tiveram temores, dúvidas, questionamentos? Tiveram, mas pela fé eles agiram e arriscaram. Obedeceram e creram. Creram e obedeceram. E você? Como é a sua fé? Você crê e obedece? Você obedece e crê? Essa é a vida de um verdadeiro filho de Deus. Conta-se a história de um homem chamado Gideão. Está na Bíblia. Ele formou um exército de israelita para recepcionar os invasores midianitas. Mas Deus olhou para ele e disse: você tem gente demais aí, ô Gideão, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se vocês fizerem isso e obterem a vitória, vão pensar que vocês fizeram isso sem a minha ajuda. Juízes 7, versículo 2. Gente demais? É isso mesmo que você ouviu. Ele havia ouvido corretamente. Deus não queria nenhuma vantagem para aquele encontro, para aqueles homens. Ou seja, a vantagem seria de Deus e não dos homens. Então, antes de seu primeiro encontro militar, Gideão foi obrigado a mandar quase todos os seus soldados para casa, deixando uma miséria quantia de 300 homens contra um vasto e poderoso exército. Mas com aquele número, no entanto, o Senhor facilmente derrotou o inimigo. Olha, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas não importa o que você esteja passando, Deus é mais do que suficiente na sua vida. Há uma história de um pequeno filhote de urso que ficou órfão e um grande urso pardo. Ele começou a conviver com esse urso pardo e começou a imitar tudo o que ele fazia. E uma das coisas que esse urso pardo fazia era que quando ele estava diante de um perigo, ele se levantava sobre as suas patas traseiras e dava um grande rugido. Um dia, esse pequeno filhote estava diante de um grande desafio. Um puma, para ser mais exato, queria devorá-lo. O que ele fez? Igualzinho o urso pardo. Se levantou nas suas patas traseiras e começou a gritar o mais alto que pôde. De repente, aquele feroz animal que estava indo na direção daquele urso, fugiu por entre as árvores. E quando a história diz que quando o urso olhou para trás, quem é que ele viu? O grande urso pardo atrás dele. Essa cena dá uma imagem mental do Senhor Jesus atrás de nós. A verdade é que Satanás não se deixa intimidar muito por nossos rugidos, ameaças ou até gritos, mas ele fica intimidado por Jesus. E com o poderoso Filho de Deus atrás de nós, o inimigo desvia de sua rota. Queridos, seja qual for a luta que você está enfrentando hoje, Deus é mais do que suficiente. Permite que Ele lute a sua guerra. Tenha fé em Deus. Neemias 4,14 diz: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. O nosso Deus é com você. Então, tenha fé em Deus e enfrente os seus desafios, na certeza de que Deus lutará por mim e por você. Gostaria de convidar você nessa manhã para fechar os olhos e falarmos com o nosso Deus. Ó Deus querido, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, que nessa manhã, mais uma vez, pedimos a Tua ajuda, que o Senhor nos dê uma fé forte como a de Gideão, fé como os dos heróis da galeria de Hebreus capítulo 11, para que possamos vencer as nossas batalhas. E aquelas lutas que são maiores do que nós, por favor, Deus, se levante em nosso favor, que o inimigo das nossas almas enxergue o Senhor e não nós.
Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, todas as respostas que eu e você precisamos, encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Tenha um bom dia e um forte abraço.